Positivo e tá show de bola. Boa sorte. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tá. Todo mundo me conhece, mas... Não, quase todo mundo me conhece. Eu sou o Luiz Carlos, eu sou médico intensivista, sou assistente da UTI lá do Clínica Médica, do Bom Jesus. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre curva PV do ventrículo esquerdo. Eu acho que a primeira pergunta que eu faço para vocês é: para que estudar a curva PV? Francisco, quando foi a última vez que você mensurou uma curva pressão-volume do ventrículo esquerdo de algum paciente? Só explicações teóricas. Camila? Fernando? Vocês já viram isso? Alguém já sentou e falou: olha, que legal a curva PV desse paciente? Só em simulador, assim, tipo, paciente nunca vi na prática, assim, Nunca vi na pegar e estimar, assim. Perfeito. Porque é um negócio relativamente difícil de fazer. Eu vou mostrar para vocês como mensurar, como que é feito, né, a avaliação da curva PV. Diferente do ventilador, que é super facinho, é só você apertar um botão lá. A curva PV do ventrículo esquerdo costuma ser mais difícil. Mas é interessante a gente estudar a curva PV, não para a gente fazer isso beira leito, porque a gente não tem formas muito práticas de fazer isso, mas para a gente entender um pouco melhor a fisiologia cardíaca, tanto em estados de saúde quanto em estados de doença, explorar um pouco melhor o acoplamento ventricular arterial, entender um pouco melhor como que funciona e como que eu posso, de alguma forma, manipular o acoplamento ventricular arterial, e entender um pouco o impacto das intervenções que a gente faz no nosso paciente, principalmente intervenções voltadas para a hemodinâmica. Então, o objetivo final dessa aula não é que vocês saiam daqui fazendo curva PV dos pacientes, mas que vocês consigam, em diversos cenários clínicos, pensar, né, como que seria o comportamento da curva PV e como que ela mudaria de acordo com as intervenções que vocês estão fazendo. Tá bom? Um pouco da história, né? Assim, há mais de um século a gente já tinha uma certa noção de como que funcionava a hemodinâmica, de como que funcionava o sistema cardiovascular, e há mais de um século a gente já tinha a descrição lá das curvas de Frank-Starling, que mostravam a relação, né, seja da pressão diastólica final, ou pré-carga, ou volemia, ou retorno venoso, com o débito cardíaco ou o volume sistólico. E essas curvas elas já eram, na década de 50, 60, elas já eram bastante difundidas quando você falava no estudo da cardiologia, da hemodinâmica. Só que uma grande limitação da curva de Frank-Starling é que ela descrevia a relação entre pré-carga ou pressão diastólica final, ou enfim, retorno venoso com débito cardíaco, mas diversas variáveis conseguiam modificar essa curva, e pela curva você não conseguia saber qual dessas variáveis estava causando um impacto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma curva que desvia para cima e para a esquerda, né? Isso aqui poderia acontecer tanto por aumento da convertibilidade, como por aumento da complacência do ventrículo, como por diminuição da pós-carga. Então, existia uma certa demanda dos fisiologistas, né, de ter uma forma de avaliar a função do ventrículo esquerdo de forma independente da carga, de conseguir, em uma única avaliação gráfica, avaliar todos esses fenômenos ao mesmo tempo. E a curva PV ela faz exatamente isso, ela consegue mostrar para a gente todos esses fenômenos num único gráfico, numa única figura. E aí, uma boa parte do que eu vou mostrar para vocês aqui começou com esses dois japoneses aqui, o Dr. Suga e o Sagawa. Eles são japoneses, eles são médicos, mas que têm um pezinho na engenharia. E na década de 60, 70, eles fizeram diversos estudos sobre curva PV. Eles ajudaram a descrever a curva PV como a gente conhece hoje. E a maioria das coisas que eu vou mostrar para vocês é baseada nos trabalhos deles lá da década de 70. Só para mostrar um pouquinho para vocês, isso não tem muito a ver com curva PV, mas o modelo experimental deles eu achei muito interessante. O que o Suga fazia? Ele usava sempre dois pares de cães, um maior e um menor. O cão maior era um cão suporte, e o cão menor era o cão que ele extraía o coração.
Aí o que ele fazia? Ele ligava geralmente a subclave esquerda, ou a axilar esquerda de um dos cães na artéria femoral de um do cão suporte, e aí ele perfurava o VD, e ele fazia uma comunicação do VD com a veia femoral do cão suporte. Daí ele extraía esse coração de um dos cães, e aí esse coração ele ficava batendo fora do corpo do cão, sendo perfundido pelo cão suporte. Então o sangue vinha da artéria femoral do cão suporte, perfundia esse miocárdio contraía normalmente, tá? E aí o sangue, quando voltava pelo seio venoso ou pelo sistema de Tebésius, ele era drenado, caía nesse filtro e voltava para a veia femoral. Por isso ele conseguia manter um coração batendo fora do corpo do outro animal. Daí ele abria o átrio esquerdo, colocava um plástico aqui dentro do ventrículo esquerdo e comunicava isso com um pistão e preenchia isso com água. De forma que, quando o coração batia aqui, a água ia em direção ao pistão. Quando o coração relaxava, a água voltava. E aí, com isso, ele tinha um controle em tempo real do volume que tinha dentro do coração e da pressão intramiocárdica, na sístole e na diástole. Com isso, ele conseguia mensurar em tempo real a pressão e o volume dentro do ventrículo esquerdo. E, a partir daí, ele conseguia montar uma curva PV. Então, aqui é um traçado real de um dos estudos deles. Aqui a curva de pressão e, ao mesmo tempo, né, a curva de volume. E aí, quando ele plotava isso, geralmente no eixo Y a pressão e no eixo X o volume, ele conseguia desenhar essas diferentes curvas. E aí você conseguia fazer mudanças de pré-carga. Então, se você aumentasse a quantidade de volume do sistema, a pré-carga aumentava. E aí você via o comportamento disso na curva PV. Ele conseguia também simular alterações da pós-carga, né? Seja farmacologicamente, seja mecanicamente. E aí, novamente, assim, a partir daí eles fizeram dezenas de experimentos e um pouco de tudo que eu vou comentar para vocês nos próximos slides veio a partir desses experimentos. Bom, mas e num ser humano, assim? Normalmente a gente não faria isso num ser humano, né, para medir para fazer uma curva PV. Assim, vocês têm alguma ideia de como que a gente faz uma curva PV de um ser humano? Um balão suando. Mesmo assim. Se tiver um balão em suando, isso aí seria mais complicado, eu acho. Normalmente é feito de forma invasiva, tá? Através de cateterismo cardíaco esquerdo. Tá? E aí, qual que é a forma clássica de você montar uma curva PV? Você faz um cateterismo, uma ventriculografia em 2 planos. Então, você tem um plano mais como se fosse um AP e um plano oblíquo, que seria como se fosse um lateral. Então, você vê o ventrículo esquerdo em 2 planos. E aí, o catéter ele fica conectado, né? O catéter da ventriculografia fica com um ramo conectado a um sistema de um transdutor de pressão, como se fosse um sistema de PAI. E aí você consegue registrar, ao mesmo tempo, a pressão dentro do ventrículo esquerdo durante o batimento e, através de radioscopia, com a ventriculografia, você consegue registrar a área em 2 planos do ventrículo esquerdo ao longo da sístole da diástole. E aí, qual que seria a ideia? A cada frame, ir calculando o volume do coração, baseado na área nos 2 planos, né? Se você tiver a área nos 2 planos, você consegue estimar o volume. E, ao mesmo tempo, a cada frame, você vai vendo quanto que estava a pressão dentro do ventrículo. Então, eu tenho a pressão, eu tenho o volume. Se eu plotar isso, fica mais ou menos isso aqui. Cada pontinho desse aqui é um frame, um volume ventricular e uma pressão instantânea dentro do ventrículo ao mesmo tempo. Imagina o trabalho que dava. Cada um desses pontinhos aqui ia ser um cálculo de volume com uma medida de pressão. E normalmente isso era feito, você faria alguma coisa para mudar a pré-carga ou a pós-carga, e repetia, e depois mudava mais um pouco e repetia para conseguir fazer várias curvas PV. Eu já vou explicar para vocês por que essa necessidade de ficar mexendo na pré ou na pós-carga. Então não é um negócio muito simples de ser feito. Hoje em dia a gente já tem métodos um pouco mais simples.
usando ou medicina nuclear, ou o próprio ecocardiograma, e estimando a pressão intraventricular de forma minimamente invasiva, a partir de uma PAI, por exemplo. Mas mesmo esses métodos menos invasivos, eles nunca foram muito populares. Por isso que é muito raro a gente ver uma curva PV real de um ser humano. Mas, enfim, achei interessante trazer para vocês como que ela é feita, né? Bom, passando um pouquinho, então, pela parte da história, vamos pensar um pouquinho em como interpretar, como analisar uma curva PV. Tá? Essa aqui é uma curva PV clássica. Tá? Geralmente no eixo Y, como eu falei, a gente tem a pressão, e no X a gente tem o volume. E aqui a gente consegue observar praticamente todos os eventos que ocorrem no ciclo cardíaco. Se a gente começar desse ponto aqui a válvula mitral abre e a gente começa a ter um enchimento diastólico. Durante a fase de enchimento diastólico, o ventrículo é muito complacente. Então, ele consegue acomodar uma quantidade grande de volume com pouca variação de pressão. Então, você vê que a pressão dentro do ventrículo muda muito pouco, mas o volume vai aqui dos seus 50 ml até 120 ml. Essa é a fase de enchimento diastólico. Algumas vezes vocês vão ver um aumento discreto da pressão no finzinho da diástole para representar a contração atrial. Percebe que o ventrículo ele não parte do zero, né? Então, quando começa o enchimento diastólico, já tem um pouco de sangue dentro do ventrículo. Esse sangue que já está ali dentro do ventrículo, a gente vai chamar de V0. O que eu fiz? Vai ter alguém entrado na aula. Beleza. Esse V0 seria o volume residual, seria o volume que está ocupando o ventrículo esquerdo, mas causando uma alteração mínima na pressão. Beleza. Bom, ao final da diástole começa a sístole. E aí a gente tem uma fase inicial da sístole, que é a contração isovolumétrica, em que eu tenho um fechamento da válvula mitral, mas a válvula aórtica ainda está fechada. E aí a minha pressão aumenta bruscamente, mas eu não tenho variação de volume. A partir do momento que a pressão intraventricular se torna maior que a pressão aórtica, a válvula aórtica abre. E a partir daí começa a fase da ejeção, em que o meu volume dentro do ventrículo vai progressivamente diminuindo, à medida que esse volume vai ser transferido para a aorta, né? E gradualmente a minha pressão atinge o máximo e depois vai diminuindo de novo. Até que eu chego aqui no momento final da sístole, em que a minha pressão intraventricular se torna menor que a pressão aórtica. Nesse momento, a válvula aórtica fecha e termina a sístole. A partir daí eu tenho uma nova fase da diástole, que é o relaxamento isovolumétrico, em que eu vou ter uma redução da pressão ventricular, mas como ambas as válvulas estão fechadas, eu não tenho grandes variações do volume. Certo? E aí depois isso começa de novo. Tá bom? Se vocês não quiserem me interromper a qualquer momento, gente, fica à vontade, tá bom? Se a gente for olhar os momentos do ciclo cardíaco, a gente percebe que essa parte da azulzinha aqui seria a diástole, com relaxamento isovolumétrico e com enchimento diastólico. Essa parte mais vermelha seria a sístole. Se a gente for olhar os volumes ao longo de cada momento do ciclo, existem 3 volumes que são importantes aqui. Esse primeiro volume aqui é o volume sistólico final, ou seja, é o volume de sangue que sobra no coração ao final da sístole. Esse segundo volume aqui é mais ou menos 120, seria o volume diastólico final. Seria o volume que sobra dentro do coração, ou melhor, sobra não, o volume que é acomodado dentro do coração ao final da diástole. A diferença entre eles nada mais é do que o volume sistólico, ou seja, o volume que foi ejetado. Logo, eu consigo estimar o volume sistólico pela diferença entre essas duas retas aqui, né, entre essas duas linhas verticais. Ou seja, quanto mais gordinho, vamos dizer assim, for a minha curva PV, maior o meu volume sistólico. Quanto mais estreita ela for, menor o meu volume sistólico. Se eu souber a frequência cardíaca, eu posso multiplicar esse volume sistólico pela frequência cardíaca e eu tenho um débito cardíaco. Certo? Além disso, os próprios volumes, eles me dão uma ideia de enchimento, de pré-carga. Em teoria, quanto maior a minha pré-carga,
maior vai ser o meu volume diastólico final, e se a minha fração de ejeção não mudar, maior vai ser o meu volume sistólico final também. Faz sentido? Então, quanto mais para direita e para cima, mas principalmente quanto mais para direita a minha curva PV tiver, teoricamente maior a pré-carga. Quanto mais para a esquerda ela tiver, menor a pré-carga. Então, vocês começam a ver que na curva PV eu consigo ver um monte de fenômenos ao mesmo tempo que as curvas de Frank-Starling têm uma limitação de me mostrar. Por isso que ela foi tão estudada ali na década de 70, 80. Em relação às pressões, tem duas pressões que são mais importantes aqui. A pressão diastólica final, que é a pressão aqui no final da diástole, que é a famosa PD2, né? E a pressão sistólica final, certo? E aí entra um negócio bastante interessante aqui que o Suga, né, que foi aquele japonês lá que eu mostrei para vocês, percebeu. Que é o seguinte, se você mudar as condições de carga do ventrículo, se você aumentar ou diminuir a pré-carga do ventrículo, o que o Dr. Suga percebeu? Ele percebeu que a curva, quando você mudava a situação de carga, ela desviava para cima e para a direita, mas que esses dois pontos, pressão diastólica final e a pressão sistólica final, eles seguiam mais ou menos sempre a mesma inclinação. Isso gerava uma linha, uma reta aqui, que ele chamou de relação pressão-volume no final da sístole. Isso gerava uma outra linha aqui embaixo que ele chamou de relação pressão-volume no final da diástole. Ele percebeu que, independente da pré-carga, a inclinação dessas curvas era sempre a mesma. Só que se você mudasse o inotropismo, a inclinação dessas curvas mudava. Especialmente a inclinação dessa curva aqui, da relação pressão-volume no final da sístole. E ele percebeu que isso aqui poderia ser usado como um marcador da função ventricular de forma independente da pré-carga. Certo? Estudando isso um pouco mais a fundo, que eu acabei de falar para vocês, ele desenvolveu esse conceito, que seria o conceito de uma elastância variável ao longo do tempo. Elastância, vocês lembram da física. Elastância é pressão dividido por volume. Então, o que o Suga percebeu é que o coração, o ventrículo esquerdo, ele é uma câmara que tem uma elastância variável ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, essa elastância muda. No início do ciclo, no início da curva PV, a gente tem uma fase de elastância baixa. Ou seja, a pressão é baixa a despeito de volumes que vão crescendo. Eventualmente, a elastância ventricular aumenta, à medida que o coração começa a contrair e a pressão aumenta à medida que o volume vai diminuindo. E aí ele percebeu que esse ponto aqui que batia com a relação pressão-volume no final da sístole era o ponto de máxima elastância. Ou seja, era o ponto em que você tinha a maior pressão para o menor volume. E que isso tinha, como eu falei para vocês, a inclinação dessa curva tinha uma relação direta com a capacidade contrátil do ventrículo esquerdo. Certo? A partir daí, então, ele usou essa equação, né? Que essa basicamente é a equação da elastância, né? Pressão dividido por volume. Aqui ele descontava o V0. O V0 é aquilo que eu falei para vocês, seria o volume que ocupa o ventrículo esquerdo, mas que não gera pressão. Tá? Mas a gente pode ignorar esse V0 para as nossas contas. A maioria das pesquisas de acoplamento ventricular arterial, em geral, elas ignoram esse V0. Mas o que importa aqui é que a elastância num determinado ponto do tempo vai ser igual à pressão naquele ponto do tempo dividido pelo volume naquele ponto do tempo. A elastância máxima vai ser igual à elastância no final da sístole. Esse ES é end systole. Então, a elastância aqui no final da sístole é a elastância máxima do ventrículo esquerdo. E aí a gente pode matematicamente calcular essa elastância dividindo a pressão no final da sístole pelo volume no final da sístole. E a partir daí a gente tem o cálculo da elastância ventricular. Precisa ficar calculando isso? Não. Tá? Dá para calcular isso relativamente fácil, com um ecocardiograma e com uma curva de PAI. Mas não precisa ficar calculando isso. Mas é interessante porque
Dependendo da inclinação dessa curva, a gente tem uma ideia de contratilidade. Então, aqui é para dar alguns exemplos para vocês. Depois a gente vai praticar isso um pouco melhor. Mas o preto aqui seria a curva basal, vamos dizer assim. Se eu faço alguma medida que aumenta a minha contratilidade, eu vou ter mais pressão com menos volume no final da sístole. Então, a tendência vai ser a minha curva ficar num ângulo mais inclinado, mais agudo. Mais agudo, né? Então é o contrário. Então é menos agudo. Então aqui, por exemplo, esse azul seria quando eu dou dobutamina para o meu doente. Eu percebo que a curva inclina para a esquerda. Ou seja, eu vou ter mais pressão para menos volume no final da sístole. O contrário também é verdadeiro. Se eu der esmolol, se eu der uma medicação que diminui o inotropismo, a tendência vai ser essa reta ela achatar, ela desviar mais para a direita. Ao final da sístole eu vou gerar uma pressão menor e vai ficar mais volume dentro do ventrículo. Então, sem calcular, só de eu bater o olho na inclinação da curva, eu consigo ter uma dimensão se a contratilidade está melhor ou está pior, se ela está boa ou se ela está ruim. Certo? Novamente, no final, a gente vai brincar um pouco com isso e vai ter mais exemplos. Até aqui, alguma dúvida, gente? Bom, mas o coração, o sistema cardiovascular não é só o coração. Na verdade, a gente tem o coração e a gente tem um sistema arterial que recebe o volume sistólico e distribui ele para o corpo. E se a gente parar para pensar em como funciona o sistema cardiovascular, apesar de a gente ter uma bomba pulsátil, uma bomba intermitente, o nosso fluxo ele não é intermitente, o nosso fluxo ele é contínuo. Isso só acontece graças à função do sistema arterial. Então, toda vez que o meu coração contrai, ele ejeta sangue no sistema arterial, o sistema arterial consegue acomodar esse sangue e, na sequência, distribuir ele para frente de forma a manter o fluxo contínuo a despeito de uma bomba intermitente. A relação entre essa função cardíaca e essa função arterial é justamente o que a gente chama de acoplamento ventricular-arterial, certo? Então, uma das coisas que o Suga e o Sugawa estudaram bastante quando eles estavam fazendo os experimentos deles de curva PV, foi justamente como avaliar através da curva PV a integração entre a função cardíaca e a função arterial, certo? E aí, quando a gente pensa nas propriedades do sistema arterial, diferente do coração, que é uma câmara só, o sistema arterial ele é bem mais complexo. Ele tem uma aorta, que é uma artéria bem elástica, que consegue acomodar o volume sistólico e depois recolher e empurrar esse volume sistólico para frente. Ele tem um sistema de artérias musculares, que são artérias um pouco menos elásticas e que geram mais resistência. A gente tem um sistema de capilares, que são vasos muito fininhos, onde está concentrada a maior parte da resistência vascular periférica. E aí, quando você vai estudar as propriedades do sistema arterial, você vai ver que a função arterial ela é determinada por todas essas características. Pela impedância aórtica. Alguém lembra da física, o que é impedância? Impedância é pressão dividido por fluxo. Elastância é pressão por volume, impedância é pressão por fluxo. Então, a impedância aórtica é a pressão aórtica dividida pelo débito cardíaco, certo? A resistência vascular periférica, resistência, só para a gente lembrar, gradiente de pressão entre dois pontos dividido pelo fluxo que passou entre esses dois pontos. Complacência arterial total, complacência, volume dividido por pressão, ou seja, o volume acomodado em um batimento dividido pela pressão que foi gerada para acomodar esse volume. E os tempos, o tempo diastólico e o tempo sistólico também influenciam a função arterial. E aí todas essas características elas podem ser integradas num modelo matemático que chama modelo de Windkessel. E seria algo mais ou menos parecido com isso. Boa sorte, gente. Eu olho para isso e eu vejo chinês. Então, assim, o Windkessel não era um modelo simples de ser usado à beira-leito. Não era algo tranquilo de você interpretar. Então, avaliar a função arterial não era algo simples. E aí veio um outro japonês que simplificou um pouco as coisas para a gente,
que foi o Dr. Kenji Sunagawa. Da mesma universidade, também com um pezinho na engenharia. Ele foi um dos caras que revolucionou a fisiologia cardíaca, porque ele meio, entre aspas, ele criou o conceito de acoplamento ventricular arterial. E ele conseguiu fazer isso a partir da curva PV. O que o Sunagawa percebeu? Ele percebeu que, usando aquele conceito da elastância variável ao longo do tempo, a gente poderia estimar também, a partir da curva PV, a elastância arterial. E aí ele usou um esquema aqui que eu acho que é muito interessante, né? Nesse momento aqui, no final da diástole, a quantidade de sangue transferido do ventrículo para o sistema arterial é 0. E a quantidade de pressão para acomodar esse volume também é 0. À medida que ocorre a sístole, você vai transferindo o volume sistólico do ventrículo esquerdo para a aorta, e isso vai gerando um aumento de pressão. De forma que aqui no final da sístole, a gente vai ter a pressão máxima gerada no sistema arterial para acomodar esse volume, e a gente vai ter o volume total que foi acomodado, que foi o volume sistólico. Logo, se eu pegar a pressão no final da sístole e eu dividir ela pelo volume que foi ejetado, pelo volume que foi acomodado no sistema arterial durante a sístole, eu tenho uma ideia da elastância arterial. Faz sentido? É a pressão gerada para acomodar um volume sistólico. Certo? E aí ele viu que dava para a gente aproximar essa elastância fazendo uma reta que passa aqui pela pressão diastólica final em direção à pressão sistólica final. E que a inclinação dessa reta dava uma ideia para a gente de elastância arterial. Certo? Matematicamente, então, a gente poderia calcular essa elastância dividindo a pressão no final da sístole pelo volume sistólico, que é stroke volume. Só que é importante a gente lembrar que, quando eu estou medindo essa elastância aqui, eu não estou fazendo aquele modelo de Windcastle. Então, eu não estou somando cada um daqueles componentes individuais. Não, eu estou fazendo uma aproximação muito grosseira do conjunto de forças que se opõem à ejeção ventricular. Tá? É uma aproximação, mas é muito mais simples do que fazer um modelo de Windcastle. E aí, novamente, para mostrar alguns exemplos para vocês, aqui no preto seria uma situação basal. O azulzinho seria uma situação que eu dei nitroprusiato para o doente. Então, o que vai acontecer? Eu vou acomodar um volume sistólico. Como eu vou diminuir a pós-carga, eu vou acomodar um volume sistólico maior na aorta, gerando menos pressão, porque a elastância arterial vai cair. Se a elastância diminuiu, eu gero menos pressão para o mesmo volume, ou eu acomodo mais volume com a mesma pressão. Então, você percebe que a inclinação dessa curva vai ficar mais baixa. O contrário também é verdadeiro. Se eu aumentar a elastância arterial, dando, por exemplo, fenilefrina, eu vou precisar de mais pressão para acomodar o mesmo volume, ou às vezes um volume um pouco menor. Percebe que aqui o volume sistólico ficou igual, mas eu preciso de uma pressão no final da sístole maior para conseguir transferir esse mesmo volume sistólico para a aorta. Até aqui tudo certo, gente? Bom, se eu integrar essas duas variáveis, a elastância ventricular e a elastância arterial, eu tenho o conceito do acoplamento ventricular arterial, que o Sunagawa descreveu. Acoplamento da física significa transferência de energia de um sistema para o outro com o mínimo possível de perdas. Certo? Então, se a gente pensar num acoplamento ventricular arterial perfeito, isso seria a transferência de energia do ventrículo esquerdo em direção à aorta com o mínimo possível de perda de energia. Certo? Matematicamente, eu posso definir o acoplamento ventricular arterial dividindo a elastância arterial pela elastância do ventrículo esquerdo, pela elastância máxima do ventrículo esquerdo, que é a elastância no final da sístole. Certo? Então, isso me dá uma ideia matemática de acoplamento. Mas, para a gente tirar um pouco da matemática, imagina, se por algum motivo, por exemplo, aumenta muito a elastância arterial,
o meu ventrículo vai ter que gastar mais energia, fazer mais força, para conseguir jogar o mesmo volume sistólico na aorta. E aí, então, eu vou ter uma perda de energia a mais que eu não tinha antes. Então, quando a gente fala de perda do acoplamento ventricular arterial, uma das coisas que a gente pensa é isso. Na verdade, a transferência do volume sistólico e da pressão do ventrículo para o coração está sendo feito com um gasto maior de energia. Se eu melhorar o acoplamento ventricular arterial, eu vou precisar de menos energia para transferir o mesmo volume sistólico do ventrículo para a aorta. Aqui é uma figurinha original do Sunagal, só para exemplificar algumas coisas, né? Se a gente for pensar só do ponto de vista matemático, essa primeira situação aqui seria a situação perfeita, seria a situação adequada. Seria a situação em que a elastância do ventrículo é igual à elastância arterial. Na prática, o que significa isso? Que eu não tenho perda de energia. A perda de energia na transferência do volume sistólico e da pressão do coração para a artéria foi nula. Então, é um sistema com acoplamento perfeito. O nosso coração não funciona assim, gente. O nosso coração ele funciona mais parecido com esse gráfico aqui de baixo. A gente tem, na verdade, uma elastância arterial que é menor que a elastância ventricular. Ou seja, a gente trabalha com um acoplamento ventricular arterial geralmente em torno de 0,5, 0,8. O que isso significa? Eu sacrifico um pouco do volume sistólico que eu poderia gerar aqui para ter menos perda de energia. Aqui, se a gente fosse calcular a área que o volume que foi gerado aqui, efetivamente ele foi um pouco menor. O trabalho sistólico aqui ele foi um pouco menor. Eu já vou mostrar isso para vocês. O volume não, o volume é maior. Mas o trabalho sistólico aqui ele foi menor do que aqui. Só que a eficiência energética foi maior. Enquanto que aqui o trabalho sistólico ia ser máximo, mas a eficiência energética ia ser um pouquinho menor. Então, o nosso coração ele sempre tenta trabalhar com o máximo possível de eficiência energética. Tá? E aqui em cima seria uma situação de desacoplamento ventricular arterial. Seria uma situação em que a elastância arterial está muito maior do que a elastância ventricular. Então, eu diminuo o meu volume sistólico e eu tenho uma perda energética muito grande. Já que eu estou falando de energia, existe uma forma de a gente bater o olho na curva PV e ter uma ideia de eficiência energética do coração. Isso é baseado na área sobre a curva, certo? Novamente, Suga, Sugawa, Sunagawa. O que eles perceberam? Que quanto maior a área sobre a curva PV, quanto maior essa região aqui, que está pintadinha aqui de preto e branco, maior era o trabalho cardíaco, maior era o consumo de oxigênio. Trabalho, se vocês lembrarem da física, é força vezes deslocamento, né? No caso do coração, força vai ser pressão e deslocamento vai ser volume. Então, se a gente pensar no trabalho cardíaco, o trabalho cardíaco vai ser a pressão vezes o volume. Basicamente, a área sobre a curva aqui. Pressão vezes volume. E aí aqui é interessante que você tem uma parte do trabalho cardíaco que está dentro desse loop da curva PV, certo? Esse trabalho cardíaco aqui, ele é chamado de stroke work, ou trabalho sistólico. Efetivamente, esse aqui é o trabalho cardíaco que se reflete no volume sistólico. Naquela situação lá de acoplamento ventricular arterial perfeito, eu tenho um máximo de trabalho sistólico. Ou seja, a situação em que a maior parte do meu trabalho se reflete efetivamente em volume sistólico. Só que existe uma porção pintadinha aqui, que ela passa aqui por aquela reta da relação pressão-volume no final da sístole, e encosta aqui no eixo X e na própria curva PV, em que eu tenho pressão, eu tenho volume, mas eu não gero volume sistólico. Mas eu não tenho dúvida que o ventrículo está gastando energia aqui, porque ele está precisando acomodar, ele está precisando gerar pressão e acomodar volume. Então está sendo gasta energia nessa porção aqui, só que essa energia ela não se traduz em volume sistólico.
Logo, ela é uma energia, entre aspas, perdida. É um trabalho que o coração fez e que foi desperdiçado. E esse trabalho desperdiçado ele tem um nome, chama energia potencial. A soma do trabalho sistólico e da energia potencial é o que eles chamaram de área, pressão, volume, ou PVA no inglês. E aí a gente tem alguns estudos que mostram que esse PVA ele tem uma excelente correlação com o consumo miocárdico de oxigênio. Quanto maior o PVA, maior o consumo miocárdico de oxigênio. A partir daí, a gente consegue estimar também a eficiência do ventrículo. Porque eu sei que isso aqui é trabalho útil, enquanto esse aqui é trabalho desperdiçado. Logo, quanto maior for a minha relação entre o trabalho sistólico e o PVA, maior a minha eficiência energética. Faz sentido? Quer dizer, menos trabalho desperdiçado eu vou ter. Exemplificando isso um pouco melhor, aqui a gente tem uma situação de acoplamento ventricular arterial adequado. Eu percebo que tem uma quantidade de trabalho desperdiçado e uma quantidade de trabalho útil. Se eu desacoplo o sistema arterial do sistema ventricular, então o que aconteceu aqui? A elastância arterial aumentou. A curva da elastância desviou para a esquerda. Certo? A elastância ventricular continua relativamente igual. Naturalmente, o meu acoplamento ventricular arterial vai ficar pior. A minha relação EA-ES vai aumentar. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter mais energia perdida em relação à energia útil. Logo, a minha eficiência energética vai diminuir. E é por isso que eu falei para vocês que o nosso coração ele trabalha fisiologicamente com uma relação EA-ES menor que 1. 0,6, 0,8. Porque ele trabalha aqui embaixo. Ele trabalha com o mínimo, né? Se vocês olharem de novo aquela figurinha lá do... Ele trabalha com o mínimo possível de energia perdida. Certo? Pra vocês terem uma ideia, se vocês pensarem num equipamento muito eficiente, uma máquina muito eficiente, normalmente, quanto que é a eficiência energética? Assim, pega, sei lá, um computador que seja muito eficiente. A maioria das vezes. Bem menos. A maioria dos aparelhos eletrônicos que são muito eficientes, eles têm uma eficiência energética em torno de 20%, 30%. O nosso coração trabalha com 60%, 70% de eficiência energética. Então, o nosso coração é muito eficiente. Até aqui, gente, tudo bem? Só para a gente ver, então, assim, até agora, tudo que a gente viu que pode ser analisado numa curva PV. A gente viu que a gente pode ver a função sistólica, né, a contratilidade miocárdica, a partir da inclinação aqui da curva pressão-volume no final da sístole. A gente consegue avaliar a pré-carga, a partir do volume sistólico e do volume diastólico finais. A gente pode avaliar a pós-carga, a partir da elastância arterial. Quanto mais inclinada, maior a pós-carga. Quanto mais deitada, menor a pós-carga. A gente consegue avaliar o volume sistólico. Diferença de um lado para o outro. Está aparecendo muito claro. A gente pode avaliar o débito cardíaco. É só multiplicar o volume sistólico pela frequência cardíaca. A gente pode avaliar o trabalho cardíaco, né, pela área sobre a curva ali, pelo PVA, né? E também a eficiência energética, pela relação entre o trabalho sistólico e o PVA. A gente pode avaliar acoplamento ventricular arterial, baseado na relação entre a elastância arterial e a elastância ventricular. E a gente também pode avaliar a função diastólica e a fração de ejeção, olhando numa curva PV. Função diastólica, como vocês acham que a gente pode observar aqui? Perfeito. Pela inclinação da relação pressão-volume no final da diástole. Eu falei para vocês que a diástole é um momento em que a elastância ventricular está muito baixa, né? Ou seja, a complacência está muito alta. Logo, o coração ele consegue acomodar muito volume
com pouco aumento de pressão. Se a função diastólica começa a ficar ruim, a complacência durante a diástole começa a diminuir. Logo, a elastância começa a aumentar. Na curva, a gente vai ver isso com essa curva, com essa linha, essa relação pressão-volume no final da diástole ficando progressivamente mais inclinado. Então, quanto pior for a função diastólica, mais inclinada é essa curva. E a fração de ejeção? Perfeito. Você tem o volume sistólico. Você tem o volume diastólico final. A fração de ejeção nada mais vai ser do que o volume sistólico dividido pelo volume diastólico final. Quantos por cento você ejetou de quanto tinha no coração. Então, também batendo o olho aqui, eu consigo ter uma ideia de fração de ejeção. Só para mostrar isso um pouco melhor para vocês, aqui seria a avaliação de função diastólica. Então, é aqui mostrando que à medida que vai aumentando o volume diastólico final, a pressão ela começa a aumentar. E aqui é um experimento em que eles enchiam o ventrículo do cão até ele chegar na sua complacência máxima. E a partir dali, se você atingir a sua complacência máxima, qualquer aumento adicional de volume aumentava muito a pressão. Então, lembra que o nosso coração ele é envolvido pelo pericárdio. E o pericárdio ele tem uma certa elasticidade, mas que tem um limite. Então, se você começa a colocar muito volume dentro do coração, tem uma hora que o pericárdio vai começar a restringir o enchimento. Entendeu? E aí, aqui o que eles viam é o que acontecia justamente quando o pericárdio começava a restringir o enchimento. E aí você vê que para cada aumento de volume, a pressão começa a aumentar muito. Mas olha que interessante. Essa linha aqui da direita eram cobaias saudáveis. A linha da esquerda eram cobaias que eles tinham infartado antes. Eles foram lá, cliparam parcialmente a artéria do cão, deixaram ele infartar e depois fizeram esse experimento. E aí dá para perceber que o cão infartado, para o mesmo volume, ele tem uma pressão diastólica muito maior. Provavelmente porque a função diastólica está pior, porque não tem energia. Lembra que a diástole é um processo ativo, ela precisa de energia. Então, como a função diastólica está pior, o ventrículo não consegue relaxar, a elastância durante a diástole fica mais alta e, consequentemente, essa curva ela fica desviada para a esquerda. Então, quanto pior for a minha função diastólica, mais inclinado para cima e para a esquerda vai ser essa minha relação pressão-volume no final da diástole. E aqui para mostrar a fração de ejeção. Então, aqui eu tenho o meu volume diastólico final e aqui eu tenho o volume sistólico. A relação entre eles nada mais do que a fração de ejeção. Aí, se a gente for para essa segunda linha azul aqui, nessa segunda linha azul, eu aumentei o meu volume diastólico. E o meu volume sistólico, ele aumentou proporcionalmente. Então, aqui eu aumentei a pré-carga, aumentei a minha volemia, aumentei o meu débito cardíaco, mas a minha fração de ejeção ficou exatamente igual. Porque a minha relação entre o volume sistólico e o volume diastólico final é exatamente igual. Agora, aqui nessa última aqui mais de cima, o que aconteceu foi um aumento da pós-carga. Tá? Com esse aumento da pós-carga, é que aqui não está traçado a linha, mas se a gente fosse traçar uma linha, a elastância estava aqui e agora ela foi aqui para cima. Com esse aumento da pós-carga, o meu volume sistólico diminuiu e o meu volume diastólico continuou exatamente o mesmo. Logo aqui a minha fração de ejeção diminuiu. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para frente disso, mas vocês vão ver que dá para a gente bater o olho na curva PV e rapidamente estimar a fração de ejeção. Até aqui, gente, alguma dúvida? Como que a gente está de tempo? Estamos bem. Então, vamos brincar um pouquinho? Esse aqui é um simulador, é o Harvey, em que a gente consegue... Essa aqui é a versão mais básica dele, mas a gente consegue brincar com algumas coisas aqui. Eu vou só mexer um pouquinho aqui na escala,
Só para a gente ter o nosso padrão, vamos deixar uns 320 ali de pressão e uns 250 mais ou menos de volume, certo? Então aqui a gente tem uma curva PV normal, certo? Um paciente que está com 12/6 de pressão, ele tem uma PVC de 13, uma PAPO de 13, desculpa, uma PVC de 5, uma PAPO de 13, uma frequência de 60, um débito cardíaco de 5 litros por minuto e uma fração de ejeção de 68%. Dá para ver que o PVA é em torno de 10 mil, o trabalho sistólico 8.400, então aquilo que eu falei para vocês, a eficiência é grande aqui, a eficiência é de quase 80%, mais de 80% na verdade. E aí vocês vão perceber que existe um paralelo entre o PVA e o consumo miocárdico de oxigênio. Daí vamos simular uma coisa bem do dia a dia, assim. Hipertensão. Como que se comporta a curva PV quando o meu doente fica cronicamente hipertenso? Tá? Para estimar isso, o que eu vou fazer aqui? Ele está com 5 litros. Eu vou aumentar a minha resistência vascular periférica. Então, digamos que é um paciente que começou a ficar com as artérias muito calcificadas, ele foi ficando hipertenso. Tá? Então, vamos até uns 36 aqui. Vamos ver o que acontece. Ele vai demorar um pouquinho para equalizar. Ele não vai imediato. Eu não sei exatamente porquê, mas ele não vai imediato. Vai aumentando aos pouquinhos. Mas agora a gente tem um paciente que está ficando com 170 de sistólica, 140 de PAM. Você vê que as pressões de enchimento se alteraram muito pouco, apesar disso. O débito cardíaco dele caiu. O trabalho sistólico aumentou, mas a eficiência energética caiu, porque o PVA aumentou muito mais. Se a gente bater o olho na curva, a gente percebe isso. A área sobre a curva, a gente... Caramba. Eu queria tirar esse coração daqui, porque ele não serve para nada, mas se a gente parar aqui, comparado à área sobre a curva original, dá para perceber que agora a área sobre a curva é muito maior. E o trabalho sistólico ele também aumentou, só que a eficiência energética diminuiu, eu tenho muito mais trabalho perdido. Aqui? Não. Ele vai pegar isso aqui e vai redimensionar. Eu comprei isso ontem, então assim, o que eu fucei eu não achei. Esse também é o mais básico, talvez o mais avançado, ele tenha mais funções. Aqui tem uma coisa importante. Percebam que o débito cardíaco, ele piorou. No cara que é hipertenso crônico, isso não acontece. O débito cardíaco não vai piorar. Porque o que vai acontecer? Como esse aumento de resistência vascular periférica ele vai acontecer ao longo do tempo, o coração ele vai se adaptando. Ele vai fazendo hipertrofia concêntrica, ele vai aumentando o seu inotropismo, ele vai passando por um remodelamento para manter o mesmo débito cardíaco. A gente pode simular esse remodelamento aqui, aumentando a elastância do ventrículo esquerdo. Então, eu vou tentar aumentar aqui até chegar, sei lá, próximo de uns 4,5 de débito. Subindo, aí quando chegar próximo de uns 4,5 de débito, a gente para. E aí percebe que a curva da elastância ela vai ficando mais inclinada, tá vendo? Não sei se vai subir muito mais que isso. Eu vou ter uns 4 aqui. Talvez vai chegar uma hora que ele não vai conseguir subir muito mais. À medida que for acomodando, se vocês prestarem atenção nessa linha e nessa linha, vocês vão ver que o acoplamento em si ele voltou a ser adequado. Ele era assim, ele voltou a ser assim. A relação EA-S, ela voltou para próximo de 0,81, certo? Só que a área sobre a curva é muito maior do que era lá no início.
E a eficiência energética é muito pior, eu tenho muito mais trabalho desperdiçado agora. Então, isso aqui é o que acontece num doente que é hipertenso crônico, num doente que tem a aorta calcificada, que tem uma impedância aórtica muito alta, que é todo vasculopata. Ele aumenta a pós-carga, compensatoriamente ele aumenta a contratividade cardíaca e ele chega a um ponto de equilíbrio que ele consegue manter um débito cardíaco próximo do normal, só que perdendo a eficiência energética. Isso, a médio e longo prazo, vai levar à ativação de uma série de mediadores humorais que vão levar a um remodelamento negativo, vão levar a fibrose miocárdica, vão levar a apoptose de cardiomiócitos, vão levar a distúrbios ali da microvasculatura a nível cardíaco. E isso, eventualmente, em algum momento, pode começar a fazer esse ventrículo entrar em falência e começar a ter disfunção sistólica. Então, essa meio que é a história natural da insuficiência cardíaca no doente hipertenso. Ele fica hipertenso, aumenta a pós-carga, aumenta a elastância arterial, tem um aumento compensatório da elastância ventricular, fica um tempo trabalhando num regime de baixa eficiência, vai ativando um monte de mediadores neuromorais, e aí com isso o coração vai remodelando até que tem uma hora que a função sistólica começa a cair, e o coração começa a dilatar, e a fração de ejeção começa a cair. Percebam que em todo o tempo a fração de ejeção ficou relativamente normal. Era 68, agora está 60. Certo? Uma outra situação. Vamos lá. Vou dar um reset. Sorinha. Temos aqui a nossa curva PV normal. Daí o nosso paciente sofreu um infarto. E aí, de uma hora para outra, a função ventricular dele desabou. Então, só prestar atenção, está com 12/6 de pressão, tem um débito cardíaco de 5 litros, um volume sistólico de 85, ele está com 60 de frequência cardíaca, ele tem um PVA de 10.000 com 85% mais ou menos de eficiência. Aí ele infartou a DA. Olha o que acontece na curva PV. Primeira coisa, a função miocárdica piorou abruptamente. Então, a elastância ventricular cai. Logo, a inclinação da relação pressão-volume no final da sístole vai ser mais baixa, vai desviar para a direita. Você percebe que a curva estava aqui em cima, ela foi para cá para baixo. Certo? Um segundo ponto que fica bem nítido aqui é o volume sistólico. O volume sistólico diminuiu pra caramba. Percebe? Numericamente, foi de 80 ml para 30 ml. O débito cardíaco caiu de 5 litros para 3,4, sendo que aqui está com quase o dobro de frequência cardíaca. Então, assim, em termos de eficiência ventricular, né, o débito cardíaco, o volume sistólico desabaram. Pensando na bioenergética, a área sobre a curva provavelmente diminuiu. Porque o trabalho sistólico diminuiu muito. Mas a eficiência energética piorou muito. Então, antes eu tinha um PVA próximo de 10.000 e pouquinho, agora eu tenho 6.000 de PVA. Só que com 2.000 só de trabalho sistólico. Então, é uma eficiência que foi de uns 85% para menos de 40%. Quer dizer, eu gasto menos energia, mas a maior parte da energia que eu gasto aqui ela é desperdiçada. Então, em termos de eficiência energética, o meu coração está trabalhando muito mal. E olha que coisa curiosa, o volume diastólico final não mudou muito. Por quê? A pressão diastólica subiu um pouco. Se a gente comparar uma curva com a outra, você vai ver que a pressão que a anterior já está sumindo. Mas a pressão diastólica ela ficou um pouco mais alta, mas o volume diastólico não aumentou. Perfeito. Porque não teve tempo do ventrículo dilatar. É um quadro agudo. Acabou de fechar a coronária.
Então, eu sei que isso aqui é uma disfunção cardíaca aguda porque o volume diastólico não aumentou. O volume diastólico está baixo ainda. Eu não tive tempo de me adaptar. Certo? Beleza. Aí, então, vocês estão lá na UTI, cuidando desse doente infartado. E aí, ele tá ruim, e aí vocês acham que talvez ele está com 90 de sistólica, está com uma pressão capilar de 23, uma PVC de 9, mas ele está mal perfundido, 23 de fração de ejeção. E aí, o que vocês dariam para ele? Dobuta? Acho que todo mundo daria Dobuta, né? Com 74 de média. Perfeito. Unipride. O que vocês imaginam que vai acontecer quando a gente der Dobuta? Na curva PV. A elastância vai inclinar um pouco mais para cima, o volume sistólico vai aumentar. Né? Perfeito. Então, ó, vamos fazer isso. Vamos colocar mais ou menos uns 6 microgramas por minuto de Dobuta, para a gente mirar num débito cardíaco aqui próximo de uns 4 litros e pouquinho. Mas se a gente for olhar para a nossa curva, vai acontecer exatamente o que vocês falaram. Ó. A curva que estava bem aqui, ela vai inclinar mais para a esquerda, eu vou aumentar a minha elastância ventricular. O meu PVA vai subir. Vou esperar ele estabilizar um pouquinho. Vamos ser um pouco mais agressivo, vai. 12 microgramas. Para vocês verem bem a diferença daqui para cá. Então, assim, aumenta o trabalho miocárdico, aumenta o consumo miocárdico de oxigênio, com menos eficiência. Eu aumento o meu volume sistólico, eu aumento o meu débito cardíaco, só que eu faço isso às custas de um aumento do consumo miocárdico de oxigênio e de um aumento do trabalho cardíaco, principalmente do trabalho desperdiçado. Certo? Mas eu aumento o débito cardíaco. Certo? Beleza. Coração não lido. Agora vamos resetar esse modelo. É o mesmo doente. Professor, Diga. mas eu acho que eu confundi aqui porque a eficiência diminui. Olhando para a curva. Por que a eficiência vai diminuir? Porque a elastância ventricular, ela vai vir para cá. Certo? Terei. Isso, ela vai para cá para cima. Então, a minha área aqui de energia potencial, ela vai tender a aumentar. Perfeito. O trabalho sistólico também aumenta. Então, não é que todo o aumento de trabalho que eu tive vai ser desperdiçado, mas eu vou ter um percentual razoável que vai ser de trabalho desperdiçado. Agora, só para mostrar para vocês, se ao invés de a gente dar Dobuta, a gente ligar um Niprid. Então, vamos começar com uma dose honesta, uns 4 microgramas por minuto de Niprid. A PAM vai cair, como previsto. As pressões de enchimento vão tender a cair um pouco. O meu débito cardíaco aumentou para quase 4,5 litros. O meu volume sistólico aumentou também. O meu PVA, ele diminuiu. Porque a área sobre a curva diminuiu. Percebe? O meu consumo miocárdico de oxigênio caiu, mantendo uma eficiência relativamente preservada. E aí, se a gente for pegar aqui a quantidade de energia potencial, em comparação ao que era antes, ela diminuiu. Então, a quantidade de energia desperdiçada diminuiu. Na prática, eu aumentei o débito cardíaco, aumentei o volume sistólico, mas eu fiz isso diminuindo o trabalho miocárdico, diminuindo o consumo miocárdico de oxigênio. Eu vou ficar com uma PN menor, esperado. Né? Mas eu vou trabalhar com um fluxo melhor e com uma eficiência energética maior. Certo? Então, só para a gente ter o raciocínio de por que Dobuta, por que Niprid. Né?
Assim, vão ter pacientes que não vai ter muito jeito, você vai ter que dar inotrópico, porque às vezes o coração é muito ruim, só diminuir a pós-carga não adianta. Mas sempre que possível, acho que a ideia é dar o mínimo possível de inotrópico e tentar vasodilatar bem os doentes. Que aí você trabalha com menos consumo miocárdico de oxigênio e maximiza a eficiência energética do coração. Certo? Aí vocês cuidaram bem do doente, o doente sobreviveu. E aí, uns meses depois, ele voltou na UTI para ver vocês. Ele veio de casa. Tá? Deixa eu só tirar o Unibrid. Ah, beleza, já saiu. Ele continua com os mesmos 20 e poucos por cento de fração de ejeção, só que agora ele veio de casa andando ver vocês. E aí, olha a diferença. A elastância ventricular continua baixa. Né? O débito cardíaco está limítrofe, mas está ok, mesmo com a fração de ejeção baixa. Mas a grande diferença aqui, olha o que aconteceu com o volume diastólico dele. O volume diastólico final quase dobrou, né? Era em torno de uns 130, foi para quase 250 de volume diastólico final. A fração de ejeção é baixa, então o volume sistólico final também aumentou. O volume sistólico como um todo está em torno de uns 40 ml, que não é muito. Mas para esse paciente está sendo suficiente, tanto que ele veio andando ver vocês. Certo? Então aqui eu tenho uma situação crônica. Eu tenho uma situação que deu tempo para o ventrículo dilatar, remodelar, e aí ele compensa uma fração de ejeção baixa com um volume diastólico muito alto. E aí mesmo com uma fração de ejeção baixa, 20% de pouco é pouco, 20% de muito é um pouco mais. Então, 20% de um volume diastólico de quase 200 vai dar os 40 ml de volume sistólico que para ele está dando conta, com os seus 90 de frequência cardíaca. Certo? Então, é só para a gente acompanhar o que aconteceria na curva PV num paciente que já tem uma dilatação crônica, né, do ventrículo esquerdo. Uma outra situação. Vamos lá. Dá um reset. Vou diminuir um pouquinho a escala aqui. Beleza. A gente tem lá o nosso... A gente tem lá o nosso paciente que está bem e aí ele sofre um acidente. Explode o baço e faz um sangramento maciço. Abruptamente, a volemia dele cai pela metade. O que vocês acham que vai acontecer na curva? Perfeito. Mas uma coisa que é interessante, essa inclinação aqui, ela provavelmente não vai mudar. Vou colocar 600 de volume. Vocês vão ver que ela vai vir mais para cá. O volume sistólico vai diminuir. O volume diastólico final vai diminuir, porque a pré-carga diminuiu. O débito cardíaco vai cair. As pressões vão desabar. Mas percebe que a inclinação aqui da curva vai continuar a mesma. Porque a contratilidade é a mesma. Certo? Isso é uma baita mentira, na verdade. Porque na vida real esse paciente vai liberar catecolamina pra caramba e, na verdade, a contratilidade dele vai aumentar. Então, essa curva ela vai acabar dando uma inclinada para ali, porque você vai ter resposta adrenérgica compensatória. Mas, partindo do pressuposto que a elastância ventricular continue a mesma, você vai ver que a relação, né, a pressão no final da sístole vai seguir mais ou menos a mesma trajetória aqui, dessa relação pressão-volume no final da sístole, só que agora com volumes de enchimento mais baixos. E aí com um volume sistólico mais baixo, um débito cardíaco mais baixo. Aí digamos que vocês vão lá e vocês dão volume para o doente. Exagerei, vai. Deram 2 litros de cristalóide para o doente. Ele foi para 2.000 de volume.
Você vê que a inclinação da curva não muda. Ela só vai desviar para cima e para a direita. Certo? Mas, teoricamente, a contratilidade é a mesma. Pressão sobe, débito cardíaco sobe, volume sistólico sobe. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma resetada aqui. Nosso doente chocou de novo. Perdeu metade da volemia de novo. Só que vocês são não believers de fluido. Não, hidrato com fluido. Nem sei prescrever soro. E aí vocês resolvem ligar uma noradrenalina nesse paciente. Hipotenso, 56 de média. Essa história de dar soro é coisa do Rivers, coisa dos anos 80. Vou ligar nora. O que vocês acham que vai acontecer? Teoria continua mesmo, né? Você só diminui o volume sistólico e sobe a pressão mesmo, pressão. Perfeito. Eu vou aumentar a elastância arterial. Eu vou piorar o acoplamento ventricular arterial, porque agora eu vou ter mais força se opondo à ejeção ventricular. E aí eu posso até subir a pressão, mas eu vou fazer isso às custas de uma redução do volume sistólico, uma redução do débito cardíaco. Então vamos colocar uma nora 0,2, vai. Aqui é microgramas por minuto. Então o paciente pesa 70 quilos, 14 microgramas por minuto, vai. Você vê que a minha elastância arterial ela vai aumentar, né? A curva que passava por aqui, ela agora vai passar lá em cima, então a curva da elastância arterial vai subir. As minhas pressões vão aumentar, só que o meu débito cardíaco e o meu volume sistólico eles vão cair. Porque eu piorei o acoplamento ventricular arterial desse doente. Certo? Aí tem mais uma coisa que dá pra gente explorar aqui. Sei que tá ficando meio longo, mas só pra gente fazer uma última brincadeira. Digamos que ao invés de você ter dado uma nora para esse doente, a gente simulou aqui a resposta adrenérgica. Então ele sangrou lá 1 litro, só que ele fez um baita efluxo de catecolamina e ficou hipertenso. Vocês já viram isso na sala de trauma? Um cara 120 de frequência cardíaca, hipertenso, mas gelado, mal perfundido? Esse cara tá chocado, mas a pressão tá normal. Se o paciente tiver uma resposta compensatória boa, muitas vezes acontece isso. Se eu der volume para esse doente, a pressão sobe? Pode ser, mas pensa só na pressão. Se eu der volume para esse doente, a pressão arterial aumenta? Pensa na curva PV. Está com uma elastância arterial, uma elastância ventricular lá em cima. Quando eu desviar essa curva para a direita, a elastância ventricular não vai mudar. Então a curva ela vai para a direita e para cima, seguindo a tendência da elastância ventricular e da elastância arterial. Então esse é o doente que eu dou 100 ml de volume. Vou dar 100 ml de volume aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer com a pressão arterial dele. Ó, 150 de sistólico. Com 100 ml de volume. Faz sentido isso para vocês? Por quê? Perfeito. A gente está trabalhando com um sistema que tem elastância muito alta, ou seja, complacência muito baixa.
qualquer aumentozinho de volume que você gerar, gera muito aumento de pressão. Então, quem que é o cara que você dá volume e a pressão sobe? É o paciente que tem elastância arterial e ou ventricular alta. Que é o doente que fez um choque hemorrágico e está todo vasoconstrito. É o doente que fez um choque cardiogênico e está vasoconstrito com resposta compensatória. É o cara do tamponamento. Esse é o cara que você dá volume e a pressão sobe. Agora, se a gente simular uma sepse aqui, vamos resetar o nosso modelo de novo e tentar simular uma sepse. Eu vou pegar a resistência vascular periférica e eu vou diminuir ela, tá 14, vamos jogar para uns 8, vai, vamos ver se é o suficiente. Acho que vai precisar diminuir mais ainda. Vou aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, porque é sepse, né? Exagerei, 30 de média. Calma, exagerei. Ó, deixa ele estabilizar aqui, que vai ficar menos borrado. Mas aqui a gente tem um paciente que tá bem vasoplégico, tá bem hipotenso, tem um baita débito cardíaco, 8 litros de débito cardíaco, 70 de volume sistólico, certo? Extremamente vasoplégico. Tá? Digamos que ele está hipotenso mal profundido. Esse doente, ele tem um certo grau de hipovolemia relativa, porque agora os 1.200 de volume circulante que ele tem estão distribuídos num continente muito maior, certo? Então, se você for seguir qualquer guideline de sepse, você vai dar volume para esse doente, certo? Aí, só para a gente fazer parecido com o que a gente fez no outro caso, vamos dar 100 ml de volume. Você vê que a elastância arterial dele é bem mais baixa que a do outro, né? Enquanto a elastância arterial dele passa por aqui, a do outro passava lá em cima. Com 100 ml de volume, a pressão aumenta. Mas você vê que o impacto desse 100 ml de volume na pressão é muito menor do que no doente que estava com a resistência vascular periférica super alta, ou a elastância arterial super alta. Justamente porque a elastância arterial dele está muito baixa. Logo, a complacência está muito alta. Logo, ele acomoda muito volume com pouca variação de pressão. Certo? Para eu conseguir subir uns 30, 40 de sistólica que subiu lá no outro caso, eu vou precisar de muito mais volume aqui. A gente vai precisar dar mais de 1 litro para ele passar de um 100 de sistólica. Porque a elastância arterial está muito baixa. Isso explica porque o doente séptico, muitas vezes você dá volume, ele é até um fluido respondedor, ele aumenta o débito cardíaco, esse doente aumentou o débito cardíaco com volume, aumentou mais de 10%, mas ele não sobe tanto a pressão. Certo? É isso, né, gente? Acho que eu já passei muito do horário de vocês. A ideia, como eu falei, era a gente entender um pouco como que funciona a curva PV, o que a gente consegue visualizar nela e como que o doente se comporta na saúde e em algumas doenças específicas, principalmente algumas doenças cardiovasculares e algumas situações de choque. Novamente, a ideia não é ficar calculando isso beira-leito, mas é tentar prever o que vai acontecer. Eu estou com um doente lá que está claramente vasoplégico. Se eu der volume para ele, provavelmente a pressão não vai subir muito. Pode ser até que o débito cardíaco melhore, a perfusão orgânica melhore, mas eu tenho que estar bem preparado psicologicamente que a pressão não vai subir. Agora, se for um choque, paciente super vasoconstrito, com a elastância arterial super alta, provavelmente vai ser o doente que você vai dar um pouquinho de volume, a pressão vai subir pra caramba. O inotrópico versus vasodilatador do doente que tem IC. Enfim, dá pra gente aplicar isso à beira-leito e prever um pouco, pensar um pouco o que vai acontecer depois das nossas intervenções.
Dúvidas, questionamentos, angústias? Como diria o Marcelo, pessoal, vamos almoçar. Show de bola, gente. Tudo isso. Pode dar certo.